Hoje a gente vai entrar em um terreno sagrado, nós não vamos falar de qualquer cavaleiro de ouro. Nós não vamos falar apenas de poder de luta ou de quem vence num X1. Hoje nós vamos dissecar a mente, a filosofia e a missão daquele que é, sem dúvida, a âncora moral de toda a obra de Masami Kurumada. Estamos falando dele, claro, mestre ancião Doku de Libra. Vocês já pararam para pensar no peso real que esse personagem carrega? Eu não estou falando das armas de Libra, que por si só já pesam uma tonelada de responsabilidade. Eu tô falando de 243 anos sentado. 243 anos vigiando uma torre, vendo o mundo mudar, impérios caírem, tecnologias surgirem, amigos morrerem e renascerem, vendo a justiça se transformar diante dos seus olhos. A gente vê o velhinho roxo ali, simpático e às vezes cômico, mas a profundidade filosófica, o sacrifício pessoal e a biologia divina por trás de Doku são, talvez, os elementos mais subestimados de Saint Seiya. Nesse vídeo vamos fazer a análise definitiva, vamos dissecar a filosofia dele sobre a impermanência e o fluxo do tempo, vamos entender a matemática biológica por trás do mesopetamenos, vamos analisar a dualidade mitológica entre o tigre e o dragão e, claro, vamos ter aquela conversa séria, adulta, baseada em fatos sobre a personalidade dele em Next Dimension versus o clássico. Então, pega sua água, eleva o seu cosmo, senta na posição de lótus e vem comigo porque a aula do mestre ancião já vai começar depois da vinheta. Vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Grande Nerd. Deixa o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. Pra gente entender quem é Doku, a gente precisa primeiro tirar a armadura de ouro da equação. Esquece o brilho dourado por um segundo. Vamos olhar para o filósofo. Doku não é apenas um guerreiro, ele é um sábio taoísta inserido no contexto de mitologia grega. Ele é a ponte entre o pensamento oriental de fluxo e a rigidez do destino grego. E onde a gente vê isso com mais clareza? No diálogo lendário com Máscara da Morte de Câncer, lá nos 5 Picos Antigos de Rosan. Lembra dessa cena? Falei dela quando eu falei do vídeo do Máscara da Morte. O Máscara da Morte vai lá para matar o mestre ancião, amante do grande mestre Saki. O Câncer solta aquele discurso cínico de que a justiça é a vontade do mais forte. Para ele, a moralidade é uma construção social, definida pelo vencedor. Se Saga vencer, ele será a justiça. A resposta de Doku desmonta essa visão e define o pilar ético da obra. Ele começa concordando que a percepção humana de justiça muda com o tempo. O que ontem era herói, hoje pode ser o vilão. Mas aí vem o contraste fundamental. Enquanto o Máscara da Morte vê o poder como uma ferramenta de dominação, onde a história é escrita pelos vencedores, Doku vê a justiça como uma verdade universal, imutável, alinhada ao fluxo da vida. Para o mestre ancião, o poder não serve para impor vontades, mas para proteger o equilíbrio. Ele ensina que o mal não é apenas uma escolha moral ruim, é uma tentativa fútil de nadar contra a correnteza cósmica. Por isso ele afirma: Disse: a injustiça nunca se torna justiça. o universo tende ao equilíbrio e o mal, por ser desarmônico, inevitavelmente se autodestrói. Isso se conecta diretamente com o que ele passa para o Shiryu. Lembra da cachoeira? Doku não ensina Shiryu a ser rígido como uma muralha, estilo Aldebaran, ou afiado como uma lâmina, como Shura. Ele ensina Shiryu a ser fluido, como a água. Ele diz: torne-se uma erva contra o vento, torne-se uma pedra quando chover, torne-se um dragão contra as cachoeiras. Isso é a essência do Wu Wei, a ação sem esforço. Ele ensina que a verdadeira força vem da adaptação. Você não quebra a água, você se torna o fluxo reverso dela. Essa mentalidade de impermanência foi o que permitiu a ele suportar 2 séculos de vigília. Ele sabe que tudo passa, a dor, a guerra, a solidão, e por isso ele joga o jogo longo, garantindo a vitória na era seguinte. Agora vamos falar daquela tatuagem nas costas, porque aquilo não é só estética. Tem um significado mitológico pesadíssimo ali. Já notaram a contradição? Doku tem um tigre nas costas, mas o Shiryu tem um dragão e o golpe supremo do Doku é a cólera dos 100 dragões. Isso é uma referência direta ao Yin e Yang na cosmologia chinesa. O dragão azul do leste representa a energia ativa, o Yang, o ataque que sobe aos céus, que é exatamente o perfil do Shiryu, impetuoso e agressivo. Já o tigre branco do oeste representa o Yin, a energia do repouso, a proteção e a estratégia, que é o papel de Doku durante a saga clássica, sentado, vigiando a torre, imóvel como uma montanha. A filosofia diz que o poder supremo só existe quando o tigre e o dragão estão em harmonia. O Doku é a balança que equilibra essas duas forças. Ele possui a natureza protetora do tigre, na tatuagem,
mas domina a técnica destrutiva dos dragões. É poético pensar que ele aterra Shiryu, dando a base sólida para que o dragão possa voar sem se perder. Quando o Doku rejuvenesce na saga de Hades, ele funde esses dois aspectos, a sabedoria passiva do tigre com a fúria ativa do dragão, criando o guerreiro perfeito. Aqui a gente entra na polêmica de Next Dimension. Muita gente estranha o Doku jovem do século XVIII, achando ele moleque demais, fraco ou impulsivo comparado ao sábio que conhecemos. Mas essa diferença é proposital e necessária para a narrativa. Se compararmos as duas fases, a diferença é brutal. O Doku jovem de Next Dimension é impulsivo, emocional e inseguro. Ele tem uma rivalidade quase infantil com o Shion, brigando para ver quem é melhor. E a sua abordagem de combate é atacar primeiro e perguntar depois. O famoso Rash. Seu foco principal ali é provar o seu valor e salvar seus amigos, como Suki e Itema. Já o Doku ancião do clássico é o oposto absoluto. Ele é estoico, paciente, estratégico. Sua relação com o Shon evoluiu para um respeito profundo de irmãos de guerra. No combate, ele usa o princípio do contra-ataque, esperando o inimigo agir. Seu foco mudou de provar seu valor para uma missão maior, proteger Athena e vigiar o selo de Hades. Kurumada fez isso para humanizar o mito. Ao mostrar Doku errando, apanhando e agindo por emoção, ao ver a traição do seu amigo Sukio no passado, ele valoriza a sabedoria do mestre ancião. Mostra que aquela paciência infinita não nasceu com ele, foi forjada pela dor da perda e pelo peso dos séculos. Doku teve que aprender a deixar de ser o jovem que corria para a morte para se tornar o velho que espera o momento certo pela vida. Agora vamos falar da técnica mais impressionante dele, o Mesopetamenos. A explicação canônica é de explodir a cabeça. Athena concede a ele um estado de meia-morte, onde o coração dele bate apenas 100.000 vezes por ano, em vez de 100.000 vezes por dia. A matemática é simples. Para o corpo de Doku, 1 ano de tempo real equivale a apenas 1 dia de envelhecimento biológico. Ou seja, ele ficou sentado na cachoeira por 243 anos cronológicos, mas seu corpo envelheceu apenas 243 dias, menos de 1 ano. Isso explica aquele momento épico na saga de Hades, quando a casca do velho se quebra e o corpo que sai de lá é literalmente o corpo de um jovem de 18 anos, preservado em formal divino. Mas pensem no custo mental disso. O corpo dormia, mas a mente estava acordada, vigiando, vendo o mundo girar em velocidade normal, enquanto ele estava em slow motion. Ele sacrificou sua juventude para ser o backup de segurança do santuário. Ele é uma relíquia de guerra funcional. É o único elo vivo entre a Era de Ouro do passado. E não dá pra gente esquecer das armas de Libra. É o arsenal do juízo final. São 12 armas: espadas, tridentes, tonfas, nunchakus, barras triplas e escudo, capazes de pulverizar estrelas. Mas por que Libra carrega as armas se os cavaleiros odeiam armas? Justamente pelo equilíbrio. Entregar esse poder para um signo impulsivo seria o fim do mundo. Elas ficam com Doku porque ele tem um discernimento para não usá-las, a menos que seja absolutamente necessário. Tanto que ele nunca usa as armas para matar um oponente num X1. Ele só as libera em situações de calamidade global, como para destruir os pilares de Poseidon ou o Muro das Lamentações. Ele segura a balança, de um lado o poder da destruição total, do outro a sabedoria para conter esse poder. E para fechar a relação com Shion. Em Next Dimension eles são parceiros imaturos. No clássico eles são lendas opostas. O confronto deles na saga de Hades é o clímax dessa amizade. Doku luta contra um amigo que ele achava estar morto e que volta como um traidor. Quando eles colidem, a Revolução Estelar e a Cólera dos 100 Dragões é um empate técnico. Eles se conhecem tão bem que se anulam, e a despedida, quando o tempo de Shion acaba e ele vira poeira estelar nos braços de Doku, é o fim definitivo daquela geração. O Ateus, meu amigo de Doku, carrega 243 anos de saudade. Ali, Doku se torna finalmente o único sobrevivente, o último guardião da memória da Terra. Doku de Libra é muito mais do que o mestre de Shiryu. Ele é a prova de que a maior força de um guerreiro não é o ataque, mas a resiliência. Ele aceitou a missão mais difícil, a inação. Ele trocou a glória da batalha pela solidão da vigília. E ele venceu. Ele passou o legado adiante. Quando vemos Shiryu lutando, vemos o espírito de Doku, a justiça fluida, a lealdade e a coragem de se sacrificar. O tigre descansou para que os dragões pudessem voar. Então, Super Nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar, temos aqui o QR Code lá embaixo na descrição também. Na descrição também nosso link na Amazon, você pode comprar qualquer coisa e ajuda pra caramba no nosso trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.